extraordinário. Primeiramente gostaria de verificar com os senhores como é que encontra seu áudio e vídeo agora. Espero que já esteja funcionando melhor e sem travamentos e com um áudio e vídeo perfeitos. Se vocês puderem dar um retorno aí, já ajuda bastante. Ok, já temos retorno em casa, então podemos iniciar. Como eu estava conversando, antes de ser atrapalhado pela instabilidade da internet, nós podemos observar que o mercado na semana passada marcou um ponto muito importante. Ele entrou em uma zona que é a zona de compradores, que foi respeitada no ano de 2014 e no ano de 2013, e formou um forte sinal de reversão com uma longa sombra inferior, demonstrando que os compradores entraram e não aceitaram a perda dos 42.750 pontos enquanto suporte. Este candle, então, que foi o candle finalizado na semana passada, é um candle de reversão muito importante, afastado da média móvel, em uma zona compradora, e que automaticamente nos levaria a um potencial de repique, um potencial de retorno e reteste da região de resistência que encontra-se em 57 mil pontos. Mas para isso, obviamente, nós precisamos que a máxima da semana passada seja rompida, e isso estará trazendo mais compradores para dentro do mercado e fazendo com que todos os vendedores abandonem as pontas de venda e comecem a recomprar suas posições, empurrando o mercado para cima, tendo a primeira resistência na média móvel de 20, que se encontra agora em 52 mil pontos, e a próxima resistência em 53 mil pontos. Então o Ibovespa fez um forte candle de reversão em cima de uma zona de suporte, em cima de uma zona de compradores, afastado da zona de resistência. Isso potencializa um movimento de alta para as próximas semanas, que seria mais efetivamente acionado na ruptura da máxima da semana passada, que é 48 mil pontos. Então esse é o ponto de corte principal para nós. A gente iniciou a semana agora, segunda-feira, com uma certa pressão de venda logo no início do dia. No final do dia começou a haver entrada de pressão compradora e conseguimos fechar com uma queda bem menor do que nós havíamos iniciado o dia em si. Ok? Isso também reforça o potencial de alta do mercado para a semana que está se desenrolando e que está iniciando. Em relação ao dólar futuro, por sua vez, nós podemos observar o dólar futuro bastante sobrecomprado, num nível bastante afastado de média móvel, inclusive. A gente pode ver que está afastado das médias móveis principais, formando realmente uma zona muito importante de resistência, que é o topo aqui prévio, né? Havendo uma certa pressão de venda já logo no início da semana. Muito bem, mas o dólar está em tendência de alta no gráfico diário, está em tendência de alta no gráfico semanal, está em tendência de alta até mesmo no gráfico de 60 minutos. Tá? Hoje ele rompeu o que seria uma realização frustrada, o que deve trazer uma pressão compradora ao longo da semana. Do ponto de vista de gráfico semanal, não tenho, obviamente, ponto de venda. Vejam que a gente teve aqui na semana passada um Dunningham de alta, que é essa barra que se formou aqui, e essa semana, hoje, nós rompemos esse Dunningham de alta para cima. Então aconteceu o acionamento do Dunningham de alta. Os compradores estão com seus stops no gráfico semanal abaixo de 3.556, 3.556 com 50. Tá? E o alvo desses compradores que trabalharam pelo gráfico semanal basicamente é amplitude para cima. Então 3.847 é o alvo dessa movimentação de gráfico semanal do dólar. Em relação ao BGI-FUT, que é o boi gordo, o boi gordo opera dentro de uma tendência de baixa do gráfico semanal, se aproximou de uma média móvel, que é a média móvel de 20, que está caindo, tá? E automaticamente desenha uma entrada de pressão de venda e uma certa resistência acontecendo no boi. Tá? Se a gente observar puramente isso, nós tivemos um Dunningham de baixa na semana passada,
e a perda da mínima da semana passada aciona stop de todo mundo que está comprado e inicia até mesmo uma ponta de venda no gráfico semanal. No gráfico diário, nós podemos ver então que realmente os compradores estão com seus stops abaixo de 145,89. Isso para o boi gordo. Ok? Está aqui. Muito bem. Em relação ao milho, CCM FUT. CCM FUT opera numa tendência de alta do semanal, uma tendência de alta do diário, com o alvo mais próximo 32,59. Está rompendo um upbar para cima. Veja que a média móvel de 20 está virada para cima. E a gente fez um Dunningham de alta na semana passada. E essa semana, então, nós rompemos a máxima da semana passada, produzindo então uma entrada por um Dunningham de alta no gráfico semanal. O stop dessa posição fica imediatamente abaixo de R$ 28,00. E o alvo dessa operação pelo Dunningham de alta, dentro da tendência de alta, fica em R$ 31,11 e depois em R$ 32,04, alvo principal. Ok? Então nós temos aqui milho em tendência de alta, acionando essa possível entrada. O BG FUT deu uma rateada essa semana, esse dia, melhor dizendo, hoje, deu uma rateadinha. Vamos ver se ele vai conseguir se segurar amanhã, se ele vai conseguir retomar uma movimentação altista. E se a média móvel aqui vai servir como suporte ou não. Mas está havendo uma certa pressão de venda e está começando a envergar. Muito bem, vamos olhar aqui as perguntas dos participantes, algumas dúvidas que eles tenham. Participante José Alberto, boa noite, Stormer, qual a sua observação para VEG3? VEG3 opera numa tendência de alta do gráfico semanal, são topos e fundos ascendentes. A gente percebe aqui a movimentação atual trouxe os preços até uma linha de tendência de alta, na verdade desceu até um pouco a mais do que seria a média móvel de suporte principal, que era a média móvel de 20. A gente recuou mais do que deveria. Mesmo assim, a gente não fez um topo abaixo do topo prévio, ou seja, a gente não tem pivô de baixa ainda. E a gente está em cima do topo anterior rompido, que é R$16,15. E fizemos um candle de reversão na semana passada. Então, se nós observarmos todos esses critérios e entendermos que estamos dentro de uma tendência de alta, que estamos terminando uma possível perna de baixa e que essa perna de baixa ela veio apenas até o topo prévio do gráfico semanal, nós entendemos então esta movimentação, inclusive com a BV subindo, nós entendemos então essa movimentação como uma oportunidade de entrada na VEG por um preço mais em conta. Aqui o ponto de entrada seria na ruptura de 17,09, que é a máxima da semana passada, e o stop desse trader, logicamente, é um candle de stop, fica abaixo de 15,77. E esse caso específico aqui, o trader buscaria pelo menos liquidar parte da posição no topo prévio em 19,52. Essa seria a forma como eu estaria entendendo e observando a VEG3. Partindo de trader, boa tarde, Storm. Poderia comentar sobre a diferença dos gráficos ajustados de dividendos, bonificações em suas observações? Se haveria alguma dificuldade nas avaliações, por exemplo, de uma carteira de lançamento coberto usando apenas os gráficos da XP? Do XP Pro com esses ajustes, grato. Cara, assim, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração sempre os dividendos, os proventos e especialmente os splits, tá? Justamente nas operações de prazo mais longo. Nas operações de prazo muito curto, um swing trader, por exemplo, sem dúvida alguma que isso não importa muito. Tá? Mas para as operações de prazo mais afastado, é fundamental que a gente leve em consideração esse tipo de coisa e é por isso que eu uso sempre meus gráficos ajustados. Participante Ferraz, Storm, no modelo profissionais liberais você usa a média móvel de 20, não, média móvel de 200, mas no position usa a média móvel 9, 20 e 144. Pode explicar essa diferença de divisão das médias? Não. No profissionais liberais a gente usa a média móvel de 200, que é essa daqui. Também poderia ser utilizada de 144, tá? Absolutamente intercambiáveis. A ideia principal, Ferraz, é tu teres uma média que te dê a direção primária do mercado. Tá? Então, uma média móvel de 144 dias, como essa daqui, tá? Ela te dá a tendência primária do papel. E é isso que tu quer saber quando tu está trabalhando no modelo profissionais liberais, no método 1 do modelo profissionais liberais. Tá? Agora, isso para o gráfico diário. Se tu estiver trabalhando com a média, se tu estiver trabalhando com o gráfico semanal,
tu não vai usar uma média móvel de 200 semanas. Logicamente que não. Tem que estar utilizando uma média móvel que seja similar à média móvel de 200 dias ou de 144 dias num gráfico semanal. Se a gente está pensando que um gráfico semanal tem 5 dias em cada barra, e a gente quer então uma média que represente basicamente 144 semanas, 144 dias, nós vamos dividir 144 por 5 e nós vamos encontrar uma média móvel de 28 períodos, que poderia ser utilizada, uma média móvel de 30 períodos, por exemplo, que poderia ser utilizada com uma média móvel de prazo mais longo para estabelecer a primária do papel, basicamente. Não importa muito qual é a média, se é a média móvel de 200, se é a média móvel de... Enfim, no caso, desculpa, eu coloquei errado, é a média móvel de 40 no semanal. Sim, porque a média móvel de 40 no semanal é muito similar à média móvel de 200 dias. Se vai trabalhar com a de 200 dias, você vai usar uma média móvel de 40. Se vai trabalhar com a de 144 dias, você vai trabalhar com uma de 29 semanas, que dá 28,8. Basicamente essa é a ideia. Ter uma média que te indique a direção da primária. E se a primária estiver apontada para baixo, tu não pode operar na compra. Se a primária estiver apontando para cima, tu pode operar na compra. Esse é o modelo principal. Participante David, poderia comentar no YouTube se nela existe a possibilidade de fechamento do gap no dia de hoje, durante a semana, forçando os vendidos a fecharem suas posições, e se o mesmo pode acontecer em Bradesco? YouTube gráfico semanal. YouTube gráfico semanal é muito importante a gente entender o gráfico mais longo. Observe. Essa região aqui é uma região extremamente importante para o Itaú. Porque é um topo que foi testado 1, 2, 3, 4 vezes, essa região de topo, em 27,60. Ao mesmo tempo, se nós desenharmos aqui uma longa linha de tendência de alta, essa linha de tendência de alta aqui foi perdida aqui, tá vendo? Então essa linha já não existe mais. Mas existe uma outra linha desenhável, que é essa aqui, que pega esse fundo com esse fundo, esse fundo. Muito bem. Se nós entendermos isso dessa maneira e entendermos que então estamos em cima, vamos baixar aqui um pouquinho mais para unir mais topos, em cima desse topo, este topo, este topo, este topo e este ponto, em cima dessa linha de tendência de alta, em cima dessa retração de Fibonacci aqui, que é a retração de 51% de toda essa perna prévia de alta, e se entendermos isso desta maneira, como entendermos que nós estamos exatamente na expansão alternada de Fibonacci desse pivô de baixo aqui, então nós observamos esta região aqui como uma mega, ultra, absurda região de compradores. Esta região, que fica entre 25,19 e 26, é uma região em que os compradores brotam aos borbotões e os vendedores não têm tanta coragem de vender. Ok? Estou falando de instituições muito fortes, muito pesadas. Essa região aqui é a região que eles pensam em atuar. O candle da semana passada é um gap D. O candle da semana passada é um engolfo de alta, que é um padrão forte. Mas ele é um padrão mais forte quando ele realmente tem a máxima rompida. Agora observe o seguinte. Existe uma entrada que eu apresento no método Stormer, que é a entrada dos atrasados. Quando a gente tem uma barra muito grande, em que a gente queria ter comprado e que a gente não conseguiu comprar porque a gente não estava prestando atenção naquele momento, a gente pega o seguinte, a gente pega metade daquela barra grande e tenta comprar exatamente naquela metade, aproveitando a realização dos swing traders. Então este ponto em que o mercado abriu hoje é uma entrada dos atrasados para Itaú. O stop fica abaixo de 24,67 e o alvo da operação, fica sendo no mínimo no topo anterior em 35,28. Se nós colocarmos aqui o FR14, nós veremos o nível de FR14 em uma zona extremamente atraente. Vejam quantas vezes nos últimos 20 anos o FR14 do semanal da Itaú esteve nesse nível. Foi aqui em 98, no fundo de 98, foi no fundo de 2001, foi no fundo de 2002, foi no fundo de 2008,
foi no fundo de 2011, no fundo de 2012, no fundo de 2013. Gente, o que eu vou falar aqui é algo extremamente ousado, como sempre. Itaú está gritando. Gritando. Estou perto de um fundo. Prestem atenção em mim. Ela está urrando por isso. Não chega a ser nenhum grito, é assim, é um pulo. Só falta o gráfico se ajoelhar na tua frente e, pelo amor de Deus, presta atenção em mim. Tá? Então o Itaú está num timing absurdamente potente. Prestem atenção, Itaú. Esse papel pode realmente fazer um movimento muito forte. Paciente Stopper. Oi, professor, poderia comentar Itaúsa sobre a ótica do FR2? A Leandro só voltará a ter cursos presenciais ou fui um dos poucos sortudos? Abraço. Vlad, responde. Informação confidencial no momento. O Vlad respondeu que essa é uma informação confidencial no momento. Tá? Mas é uma grande possibilidade. A gente tem pensado muito a respeito disso. Eu gosto muito mais dos cursos presenciais. Sou um fã do curso presencial. Itaúsa se encontra no gráfico semanal em cima de uma zona de suporte muito importante, dada por vários topos prévios. Ó, topo, 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 topo. É o mesmo cenário do Itaú. Em cima do LTA. Com o FR2 extremamente sobrevendido. Só que o FR2 no semanal não vai tão bem. Né? E FR2 no semanal e mesmo no diário, para Itaúsa, não é o melhor modelo. Tá? FR14 está dizendo. Perfeito. Agora sim. Modelo profissionais liberais clássico. Tá? A gente observa que no IFR14 a gente percebe uma zona de aproximação dos fundos prévios. No mesmo modelo do Itaú. Ó. Fundo, 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 aqui, fundo, 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 fundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. De 94 até hoje, Itaúsa encontrou-se neste nível de FR 10 vezes e nas 10 vezes subiu muito forte. Muito forte. Então Itaúsa, assim como boa parte do mercado, deram uma sinalização muito importante de fundo que nós devemos estar atentos. Tá? Traders mais agressivos já estão entrando e assumindo posições. Outros traders um pouco mais prudentes estão aguardando um sinal mais claro. Mas que existe uma enorme probabilidade de nós termos atingido um timing muito bom de entrada, um timing que acontece uma vez por ano, eventualmente uma vez a cada 2 anos, existe essa possibilidade e nós temos que estar atentos a ela. Ok? Vamos ver se tem mais algum ativo que vocês queiram estar me perguntando aí, pessoal. Por enquanto eu não estou vendo outras perguntas. Vamos entrar aqui e olhar basicamente então alguns papéis que me chamam muito a atenção enquanto papéis mais importantes do mercado. A BEV. A BEV3, papel muito forte, forte tendência de alta. O candle da semana passada foi um candle, uma bullhau barra elefante, como diria o Oliver Vélez. Né? A ruptura de 19 com 37 deve trazer mais compradores para o papel. Papel realmente muito potente. Se aproximou da zona de suporte, negou essa perda e automaticamente entrou compra. Importante. Tá? Vamos ver outros papéis. Banco do Brasil não está tão forte quanto o Itaú nem quanto o Bradesco. Então eu particularmente prefiro, de todos aí, Itaú está mais forte, em segundo lugar Bradesco, em terceiro lugar Banco do Brasil. Pergunta do Ney sobre CL3. CL3 está numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, recua até o topo anterior. Então recuou até o topo anterior, rompido, recua até uma linha de tendência de alta de longuíssimo prazo, que é esta. Recua até a retração de Fibonacci, que é esta.
Então está em cima do topo anterior prévio, está em cima do LTA, está em cima da retração de 50%, fez um candle de inversão na semana passada. Ciel 3 está numa zona bastante interessante. Mais do que isso, a gente coloca aqui um gráfico diário, a gente pode entender que ela encontra-se formando um alargamento. Esse alargamento tem basicamente essa dimensão aqui. Se ela estiver respeitando esse alargamento, então existiria a possibilidade dela recuar até aqui embaixo. E aí seria ruim. Se o alargamento for um pouquinho diferente, mais ou menos como este, então neste caso, nós já atingimos a nossa zona de suporte e nós viríamos a romper R$40 e voltaríamos lá para os 46,12. Isto, basicamente, então, é o ponto principal de Ciel no momento atual. Um trader de position aqui pensaria numa tomada de posição apenas na ruptura de 40,32, retomaria a tendência de alta, colocaria seu stop abaixo da mínima do candle da semana passada, abaixo de 36,92, não poderia perder essa região, senão todo o cenário estaria invalidado, e a maior parte dos positions então está com seu stop abaixo da mínima da semana passada, que é o mais importante suporte para Ciel no momento, certo? Então esse seria o cenário para Ciel 3, que segue numa tendência de alta, ainda apesar de ter perdido o fundo prévio. O papel segue numa tendência de alta, fez um pequeno de inversão essa semana passada, a ruptura de 40,32 traz comprador, stop ficando abaixo de 36,92, certo? Bom, vamos ver outros papéis específicos. Vamos começar por Evan 3. Evan, tá? Evan é um papel que vem dentro do setor de construção operando numa tendência de baixa, mas fazendo um padrão que pode ser muito bem um bump and run. Então a gente tem que estar muito atento a Evan, porque pode ser um bump and run. Como é que é o padrão bump and run? O padrão bump and run basicamente é o seguinte: o papel vem recuando, bump, 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 batendo em cima várias vezes numa linha tendência de baixa, e daí até que ele bate uma vez e daí ele faz uma corrida violenta para baixo. Uou! Aqui é a fase run, tá? Então corre violentamente para baixo. Depois que ele faz essa fase de run, ele tem um momento de elevação da volatilidade, um momento que a volatilidade dispara. Tá? Esse momento de disparar a volatilidade faz com que haja reversão do mercado, e aí o mercado faz essa puxada aqui, ó. Tá. E quando ela bate nessa linha, ela vem com tamanha velocidade que ela consegue romper a linha. E aí, rompendo a linha, o alvo desse padrão basicamente fica sendo a distância que ela correu para baixo, projetada a partir do rompimento, a partir do ponto em que rompeu. Então este papel pode estar fazendo um bump and run se o mercado todo fizer uma reversão de tendência. Se o mercado todo fizer uma reversão de tendência, então existe a possibilidade do ativo estar fazendo isso. Temos que estar atentos a isso. Não temos sinais de entrada no momento na Evan. Ela não fez pivô de alta ainda. Ela não fez nenhum duplo fundo, nem nada que nos justificasse uma tomada de posição. Mas do ponto de vista de Joseph Stowell, que é uma das formas de avaliação de tendência, a tendência da Evan já virou para uma tendência de alta. Já estamos em tendência de alta na Evan a partir de hoje. Tá? Então Evan modifica a sua tendência para uma tendência de alta, que é algo positivo. Natura segue dentro de uma tendência de baixa, topo de fundos descendentes, está dentro de um repique, vai enfrentar resistências em 26,51 e resistências em R$28. Ok? Bom, Klabin. Klabin é um papel que está numa forte tendência de alta. Esse é um papel que está inclusive possibilitando uma tomada de posições pelo método ponto contínuo. Quando rompermos 20,59, vai permitir que eu aumente posições compradas dentro de Klabin. O stop deve ficar abaixo de 18,39 e o alvo mínimo dessa operação em 24,17. Klabin, então, é um papel que se encontra numa forte tendência de alta. A Gabor, dentro do setor de construção, é um papel que, apesar de ser do setor uma que tem, inclusive, os melhores fundamentos, ela se aproximou de uma zona de suporte muito importante, que é os R$2,
fundo e topo prévio no passado, fez um possível duplo fundo, mas ela não conseguiu romper ainda 2,23. Se a gente conseguir segurar-se acima de 1,88 e nas próximas semanas conseguirmos romper acima de 2,23, estaremos formando um duplo fundo, talvez até um pivô de alta, e com isso até abriríamos uma simetria para um rápido retorno até 3,61. Temos que estar atentos então em relação a HBOR 3, justamente ao ponto de ruptura de 2,23, porque esse pode ser um ponto de inflexão fundamental para este ativo. A BEV3 já foi comentada, tendência de alta, nada a fazer em relação ao papel no momento. Ether 3, nada a fazer. Grendene. Grendene é um papel que encontra-se em tendência de alta, aproximou-se de uma zona de suporte na semana passada, a média móvel que vem sustentando enquanto suporte todo o movimento prévio, fez um candle enorme de alta. Depois desses candles na semana passada, geralmente os candles seguintes é uma pequena contração para depois seguir mais forte, tá? E agora o alvo é tentar voltar lá para os 18,88. Num prazo mais longo, o Grendene segue com uma ótima sinalização. MPLU3, por sua vez, esse papel bateu duas vezes na região de 42, não conseguiu romper, teve dificuldade de romper essa região, tá? Mas segue ainda dentro de topos e fundos ascendentes. Não há motivo para sair do papel dentro da atual sinalização. O stop talvez pudesse ser colocado abaixo de 36,26, certo? 36,26 talvez fosse um stop bem adequado para a MPLU3. Vamos olhar aqui, pergunta do Cícero. Boa noite a todos. Tomer, fora comente Petro e Pomo. Vamos olhar então Pomo 4. Pomo 4, o papel está em cima de um fundo prévio. O fundo de R$2, um fundo redondo, número redondo, com um possível retângulo e resistência em 3,21. Semana passada fizemos um engolfo de alta. Esse engolfo de alta não foi rompido ainda, ele só vai ser rompido na ruptura da massa da semana passada, e poderia inclusive gerar para traders mais agressivos uma tomada de posição na ruptura de 2,20 e o stop obrigatoriamente abaixo de 82. Se jogar perder 82, há uma necessidade de fechar as posições de compra, e eu precisaria então até mesmo pensar em assumir posições de venda, pois teríamos uma barra única branca ignorada para cima, para baixo, melhor dizendo. Então, se rompermos 2,21, tenho minha entrada, stop abaixo de 81 e alvo 3,21, R$1 para cima, em relação a Pomo 4. Em relação a Petrobras, Petrobras é um papel que fez um forte candle de reversão na semana passada, em cima de uma zona de suporte que era a mínima do ano. Esse candle de reversão aí abre uma sinalização possível de repique para as próximas semanas, no mínimo buscar a média móvel de 20 que está caindo aqui, no caso em R$11,61. Então temos que estar atentos. A ruptura da máxima da semana passada, que quase aconteceu hoje, estaria acionando a entrada para compradores na ruptura de 9,40, stop abaixo de 7,44 e alvo na casa de 11,61. 11,61. Certo? Participante Ferraz pergunta sobre PSSA3 e ADPV3. PSSA3 em tendência de alta, no gráfico semanal, fez um candle de reversão chamado Piercing Pattern na semana passada, em cima de uma linha de tendência de alta de longo prazo, basicamente uma linha que une esse fundo com esse fundo e aquele fundo ali. Tá? Então ele se aproximou dessa linha e ao mesmo tempo em cima de uma retração de Fibonacci, que é esta, retração de 61, tá? Tudo isso acontecendo também em cima, tem uma linha de referência aqui, deixa eu ver. Até tem, ó, linha de referência, topo, 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 topo. Esse cruzamento aqui, suporte fundamental para a PSSA3. Então assim, muitos traders estão programando suas entradas na ruptura de 34,36, o stop ficando abaixo de 30,35, o stop de R$4, e o alvo sendo no mínimo topo prévio lá em 42,71, tá, em relação a PSSA3. O DPV3, por sua vez, papel muito interessante, recuou exatamente até o topo anterior rompido. Veja que também é média móvel de 144 semanas, então não é um suportezinho qualquer, tá? É um pullback do movimento prévio, tá?
Isso também é retração de Fibonacci, certo? Fez um belo candle de reversão na semana passada. A ruptura da máxima do candle para esse papel oferece tomada de posição. O stop muito seguro abaixo de R$ 9,19. Um stop abaixo da média móvel de 144 sempre fica confortável. E a ruptura então de 10,05 deve chamar a atenção dos players de mercado. Ok? Muito bem. Participante Cássio pergunta sobre um setor que morreu no Brasil. Metalúrgica Gerdau, UAU 4. Pode ver as siderúrgicas? As siderúrgicas morreram no Brasil. Elas deixaram de existir enquanto empresas, infelizmente. Tá? Não são mais um setor viável dentro do mercado brasileiro, dentro da economia brasileira. Tá? Estão em tendência de baixa, primária, secundária, terciária de baixa, sem nenhuma sinalização de reversão de prazo mais longo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, observem que daqui até aqui, deste topo até este fundo, nós temos 90 dias. E se nós contarmos deste topo até esse ponto, a gente tem 85 dias. O que significa que nós estamos dentro do movimento no tempo de suporte. Aqui também foi mais tempo, aqui foi 125 dias. Aqui foi 95 dias. O ciclo da siderurgia nacional é em torno de 90 a 100 dias. Então a gente fez 90 dias de queda, 95 dias de queda, fizemos um candle de reversão, a grande possibilidade de um repique nesse papel, com o alvo lá em 5,38. Observe, como mencionei, é um repique dentro de uma tendência de baixa e, portanto, não oferece uma entrada muito segura aqui no momento. Os Minas 5, mesma situação, papel em tendência de baixa primária, secundária, terciária, perdeu o fundo prévio. O papel tentou formar um fundo mais importante, não conseguiu, e agora segue uma movimentação muito ruim. A ruptura da máxima semana passada não me gera uma entrada ruim, perigosa, apesar de também estarmos no suporte no tempo, 100 dias, 85 dias, eu não faria absolutamente nada em Uzi Minas. E a pergunta dele também sobre UAU, primária, secundária, terciária de baixa, papel muito fraco, como todo o setor está fraco, são muito dependentes do mercado externo, da economia chinesa. Perdemos esse canal de baixa, imediatamente dobramos o canal de baixa para baixo e agora estamos em cima dessa linha de retorno do canal de baixa, com forte potencial de nós perdermos e até triplicarmos o canal de baixa para baixo, o que seria absurdamente trágico para o mercado e absolutamente feio para o ativo. Se o papel perder a mínima da semana passada, vai entrar muita venda. Todo mundo que comprou na semana passada vai estar estopando. Isso tende a empurrar o mercado ainda mais para baixo. Não tem sinalização de entrada. Não tem sinalização de entrada no momento, neste ativo. Nem pensar. Parte Luiz, pode comentar aqui EQTL3? EQTL3 vem operando numa forte tendência de alta, é um dos poucos papéis do mercado que opera em tendência de alta, mesmo com o mercado caindo violentamente. Tá? Bateu na média móvel de 20, abriu um ponto contínuo algumas semanas atrás de compra. Esse ponto contínuo está em aberto ainda. Foi na ruptura de 34,91, o stop abaixo de 32,10. O alvo dessa operação fica sendo 161% do alvo para cima, em 39,46. Esse ativo permite, sim, sem dúvida alguma, trades bastante interessantes. Hoje permitiu, inclusive, que a gente comprasse o papel no mesmo preço que queríamos comprar 2 semanas atrás. A ruptura de 36,21 confirma ainda mais a pressão compradora dentro de EQTL3. Algumas pessoas perguntando sobre RAPT4. RAPT4 está ameaçando a formação de um fundo porque está extremamente sobrevendido em relação à média móvel de 144 períodos, tá? Mas ela ainda não formou, efetivamente falando, algum sinal mais consistente de que irá parar de cair. Tá? Apesar das 2 últimas semanas terem sido de alta, ela não formou um pivô de alta ainda e ela teria que romper 3,33 para a gente ficar um pouquinho mais alegres em relação ao ativo. A perda de 2,84 abre espaço para recuos ainda maiores, com alvos inclusive perto da casa dos R$2, que é um alvo possível para esse papel no atual momento.
Pergunta do Leandro. Storm, boa noite. O que você diz sobre JBSS3 e Marfrig? Muito obrigado. JBSS3, Leandro, opera numa tendência... JBSS3 está mudando sua tendência de tendência de alta para uma tendência de baixa. Já fez isso agora pelo modelo Trend Bar e também pelo modelo de topos e fundos do Magui. Tá? Então está agora operando dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal. Esse canalzinho. Se aproximando de uma zona mais importante, é bem verdade. Mas a zona principal de suporte está mais abaixo. Está realmente aqui embaixo. Então nessa situação que a gente observa, tem espaço para o papel recuar ainda um pouco mais antes de formar algum tipo de fundo mais importante. Eu pensaria em procurar por sinais de reversão. Entrou uma coisinha agora. Nessa região aqui. Não antes disso, perto de R$12. Essa é uma região que começa a ficar atraente a JBSS3. No momento atual, absolutamente nada para fazer. Médias móveis inflexionaram para baixo. Topos de fundos descendentes. Trendline bar em baixa. Poderia até fazer uma venda na perda da mínima da semana passada, pois seria uma realização frustrada de venda com as médias apontando para baixo. Marfrig, por sua vez, não. Marfrig, por sua vez, está em topos e fundos ascendentes, com média móvel virada para cima, agora as mais curtas. Fez inclusive um possível máximo bandeira. O alvo está ali desenhado, como vocês estão vendo. O alvo está em 6,98, 6,90. Estamos quase próximos do alvo, eu diria. Depois o alvo principal vai lá para 8,11, certo? Então Marfrig, por sua vez, opera em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Teria que esperar algum tipo de recuo para poder tomar alguma posição. Pessoal, temos 38 minutos do nosso bate-papo, do nosso chat position. Vamos finalizando o nosso chat position por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. No final da semana teremos mais chat position comigo na sexta-feira e ao longo da semana poderemos estar discutindo no LS Live e nas nossas conversas diárias se está acontecendo a abertura de algum sinal desses que foram comentados ao longo da nossa conversa atual. Desejo a todos uma ótima semana, muita felicidade para todos vocês, saúde e paz, que vocês tenham excelentes trades e que vocês possam estar com as pessoas que vocês amam. Tudo de bom, até mais, um abraço.